Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais intrigantes e simbólicos de toda a Bíblia, Apocalipse capítulo 17. Este capítulo nos revela a figura da grande meretriz e a besta escarlate, imagens poderosas que têm fascinado e intrigado estudiosos da Bíblia por séculos. Preparados para desvendar esses mistérios juntos? Então, vamos lá. O capítulo começa com um dos 7 anjos, aqueles que tinham as 7 taças do juízo de Deus, se aproximando do apóstolo João. Ele diz a João: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Essa imagem inicial já é extremamente forte. A mulher, na Bíblia, muitas vezes simboliza um sistema religioso ou uma cidade. E estar assentada sobre muitas águas significa que ela tem influência sobre muitos povos, nações e línguas. João é então levado em espírito ao deserto, e lá ele vê uma mulher montada numa besta de cor escarlate. Essa besta está cheia de nomes de blasfêmia e tem 7 cabeças e 10 chifres. A descrição é chocante. A mulher está vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela segura na mão um cálice de ouro, mas este cálice está cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa, um nome está escrito: um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vamos analisar esses símbolos. A púrpura e o escarlate eram cores associadas à realeza e à riqueza, mas também ao pecado e à imoralidade. O ouro e as pedras preciosas mostram sua opulência e seu poder material. O cálice de ouro, que deveria representar algo sagrado, está corrompido, cheio de impureza espiritual. Isso nos fala de um sistema que parece religioso por fora, que ostenta poder e riqueza, mas que por dentro é corrupto e afasta as pessoas do verdadeiro Deus. O versículo 6 nos dá uma pista ainda mais sombria sobre sua identidade. João vê a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Isso significa que este sistema é responsável pela perseguição e morte daqueles que são fiéis a Cristo ao longo da história. É um poder que se opõe diretamente ao Evangelho e aos seguidores de Jesus. João fica maravilhado, espantado com essa visão, e o anjo, percebendo sua confusão, decide explicar o mistério. Ele começa pela besta. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Esta é uma descrição que imita de forma perversa a descrição de Cristo como aquele que é, que era e que há de vir. A besta representa um poder satânico, um império ou um líder que parece ter sido derrotado, mas que ressurge para seu juízo final. As pessoas do mundo, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, ficarão maravilhadas com seu poder aparente. Agora, a parte mais detalhada da explicação: as 7 cabeças e os 10 chifres. O anjo diz que as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Muitos estudiosos associam isso imediatamente a Roma, a cidade conhecida historicamente como a Cidade das 7 Colinas. Isso aponta para o Império Romano como uma manifestação histórica desse poder. Mas o anjo continua e diz que as 7 cabeças também são 7 reis. 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não veio, mas quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Essa é uma linha do tempo profética. Os 5 reis caídos podem se referir a 5 grandes impérios mundiais que oprimiram o povo de Deus antes do tempo de João, como Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. O que existe seria o Império Romano, dominante na época de João. O que ainda não veio seria um império futuro, de curta duração, que surgiria antes do fim. E a besta? A besta que era e não é o 8º rei, e é um dos 7. Isso soa complicado, mas sugere que o sistema final do anticristo será uma ressurreição, uma encarnação final do espírito de um dos impérios anteriores, possivelmente do espírito do Império Romano, com seu poder e sua perseguição. Mas o seu destino é claro: a perdição. E os 10 chifres? O anjo explica que eles são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Eles terão um único propósito: dar seu poder e autoridade à besta. Isso nos fala de uma confederação de nações no tempo do fim,
unida sob a liderança do Anticristo. Eles formarão um governo mundial unificado em rebelião contra Deus. O clímax dessa aliança maligna é descrito no versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro. Imaginem a audácia. Uma aliança mundial de reis, liderada pela besta, declarando guerra diretamente contra Jesus Cristo. Mas qual é o resultado? O anjo nos dá a resposta vitoriosa. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis. Que promessa maravilhosa! Não importa quão poderoso o inimigo pareça, a vitória final pertence a Jesus e àqueles que são seus. Mas há uma reviravolta na história. O anjo revela que os 10 chifres e a própria besta passarão a odiar a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, comerão suas carnes e a queimarão no fogo. Por quê? Porque Deus colocará no coração deles o desejo de cumprirem o seu propósito. Vemos aqui a soberania de Deus em ação. Mesmo no meio do caos e da rebelião, Deus usa as próprias ações do mal para executar seu juízo sobre o sistema religioso falso e corrupto. A Babilônia, a grande meretriz, que seduziu as nações, será destruída por seus próprios aliados. Finalmente, no último versículo, o anjo confirma a identidade da mulher. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. No contexto de João, isso apontava inequivocamente para Roma. Mas profeticamente, Babilônia representa mais do que uma cidade literal. Ela simboliza todo o sistema mundial de religião falsa, idolatria, materialismo e poder político que se opõe a Deus ao longo da história e que encontrará sua forma final nos últimos dias. Então, o que essa visão significa para nós hoje? Primeiramente, ela é um alerta poderoso contra a sedução do mundo. A Babilônia oferece riqueza, poder, prazer e uma forma de espiritualidade que agrada à natureza humana, mas que leva à destruição. Precisamos ter discernimento para não sermos enganados por sistemas que parecem grandiosos por fora, mas que estão vazios de Deus por dentro. A Bíblia nos chama a sair dela, para não sermos cúmplices de seus pecados e não participarmos de suas pragas. Em segundo lugar, esta passagem é uma fonte de imenso conforto e esperança. Ela nos mostra que, por mais assustador que o poder do mal possa parecer, ele tem um fim determinado. Deus está no controle absoluto da história. Ele usa até mesmo a ira de seus inimigos para cumprir seus propósitos justos. A vitória final não está em dúvida. O Cordeiro, Jesus Cristo, vencerá. E essa vitória nos leva à conclusão mais importante de todas. Em meio a um mundo confuso e a sistemas que tentam nos desviar, existe um caminho seguro, uma verdade absoluta. Esse caminho é Jesus Cristo. Ele não é um sistema opressor, mas um Salvador amoroso. Ele não oferece um cálice de abominações, mas o cálice da nova aliança, seu sangue derramado para o perdão dos nossos pecados. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e ele te convida hoje a fazer parte do seu reino vitorioso. Se você tem se sentido perdido, se as promessas do mundo te deixaram vazio, se você percebe que tem seguido sistemas que não te levam a lugar nenhum, hoje é o dia de tomar uma decisão. A Bíblia diz que se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eu quero te convidar a fazer isso agora. A se entregar a Cristo, o único que pode te dar a verdadeira vida e a segurança eterna. Não importa o que você fez ou onde esteve, o convite do Evangelho é para você. Se você deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te encorajo a procurar a igreja cristã mais próxima da sua casa. Um lugar onde você possa aprender mais da palavra de Deus, ser batizado e caminhar junto com outros irmãos na fé. Não adie essa decisão. O tempo está próximo e a vitória está garantida para aqueles que estão com o Cordeiro. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada por Apocalipse 17. Que Deus te abençoe ricamente e te dê discernimento e coragem para seguir a Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos como este. Fiquem na paz do Senhor Jesus.